Deus abençoe, irmãos. Vamos ler aos Efésios, capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Pai Celestial, novamente nós temos a oportunidade de expressar aquilo que cremos, que está de acordo com a Sua palavra. Não adianta expressar o que cremos se não concorda com a palavra e com a mensagem do seu profeta. Mas estamos aqui por esta razão, de que a palavra pregada, ela está sendo pregada como foi anunciada por Cristo e também pelo seu profeta William Branham. Ajuda-nos mais, em teu nome, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, por falta de entendimento de muitas pessoas, sempre é bom a gente ficar repetindo algumas coisas que eles, nem repetindo, eles entendem. O último membro eleito. Cada vez que Deus fez um trabalho, Ele usou um homem, como o irmão Branham mesmo diz, e depois Ele levanta homens através do ministério daquele homem. Então nós podemos começar já aqui no último tempo, porque assim nós temos Cristo, que foi ungido do dia, e depois os seus discípulos que prosseguiram aquela caminhada e anunciavam a mensagem que eles tinham ouvido de Cristo. Isto aconteceu também por todas estas 7 eras da igreja, até chegar nos nossos dias, nos dias do irmão Branham. Aí teve uma mudança. O irmão Branham diz, Deus prometeu que mudaria e o fez. Agora, ele não muda a sua essência, ele muda sempre o seu morfe, o seu corpo, a sua manifestação. Tudo que você sabe de Deus, você vem através do ministério de Cristo e dos apóstolos. Você sabe de Deus, é por isso. Tudo que souberam de Deus do Velho Testamento vieram de profetas que Deus usou no Velho Testamento, da lei, até chegar a Cristo. E depois de Cristo, até chegar ao último profeta. Nós temos certeza que o irmão Branham foi o último profeta dentro das eras da igreja. O irmão Branham mostrou tudo isso, porque ele foi o 7º anjo da 7ª era da igreja, que é Laodiceia, e ele foi o 7º anjo também de Apocalipse 10:7. Muitas vezes a pessoa mistura e ela não consegue ver que o irmão Branham teve
estes ministérios, um dentro de Laodiceia e outro fora de Laodiceia. Ele estava dentro da era, pregando para o povo da era. Aí tem a hora de sair fora da era para poder revelar os selos. Por isso que você vê ele dentro da era da igreja até o capítulo 3 final, do capítulo 3 de Apocalipse. Depois do final do capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver ele fora das eras. Suba aqui para você ver o que vai acontecer. Então, era exatamente o que o irmão Brana tinha que ir ali primeiro. Ninguém sobe ali primeiro, nenhum pastor sobe no capítulo 4 de Apocalipse primeiro. Primeiro é o profeta. Porque todos têm que aprender com o profeta. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3,7. Então, se Deus tem uma lei, você tem que ver que Ele mesmo caminha naquela lei. Se Ele viesse, rompesse com a sua própria lei, não seria Deus. Ele deu uma lei, mas Ele andou naquela própria lei. Ele fez tudo de acordo com aquela lei que Ele deu. Por isso Ele deu a lei do sangue e outro não podia morrer para nos salvar. Ele tinha prometido um substituto, aí veio um animal, mas depois Ele mesmo tinha que cumprir aquela parte, porque só Ele pode verter o sangue que purifica, que limpa as nossas vidas. Então, vamos neste pensamento, para nós vermos Deus operando no profeta dentro da era, revelando as eras da igreja, e depois Deus fora das eras da igreja, porque nas eras ele já estava batendo na porta na 7ª era. Isso quer dizer que ele já estava por lá de fora. Para poder revelar os selos, tinha que terminar as eras. Isso são expressões do irmão Brana, na mensagem A Brecha, no primeiro selo. Tinha que terminar as eras para ele poder revelar os selos. Então os selos foram revelados do outro lado das eras. Se até ali nós tivemos que aprender com Jesus, com Paulo, com Pedro e assim por diante, os apóstolos, e esse ensinamento veio até no tempo do irmão Brana. Por isso o irmão Brana tinha que vir com o ministério de Elias para restaurar o que havia caído durante as eras. Durante as eras, eles tinham perdido a unidade de Deus, já era trindade. No ano 300 depois de Cristo, eles já perderam a unidade de Deus, passaram a crer na trindade, totalmente fora da Escritura. Tinha que vir um profeta para revelar estas coisas para nós, que era, no momento, restaurando o que havia perdido, porque já existia, toda a vida existiu a crença de um só Deus. Deus já vem desde o Velho Testamento dizendo que Ele é Deus e não há nenhum outro depois dele. Então não adianta você pegar até Deus Filho e colocar a parte do Deus Pai, é errado. Você pode pegar o Deus Filho e colocar junto com o Pai, porque o Pai está dentro dele. Aí sim, mas você pegar um Deus Filho e colocar a parte, estaria errado. Um Deus Espírito Santo, a parte, é uma crença errada. Não existe estas coisas nem na Bíblia, nem na mensagem. Mas com respeito a este último que a gente pensa ajudar as pessoas, é porque as pessoas lutam consigo mesma, e a gente vê que são pessoas inteligentes, mas como Deus diz que Ele passa por cima dos sábios e inteligentes e revela aos pequeninos, a gente vê Deus fazer essas coisas. Grandes homens eloquentes, mostrando para as pessoas como que isso aconteceu, como que o último eleito já entrou, sendo que nós estamos aqui ainda pregando para o último entrar. Então eles não percebem o tempo da revelação.
Não entrará o último aqui, enquanto você não ver que o último da era já entrou. Nós temos o primeiro Paulo e o último Brana. É tão simples essas coisas. Assim como a nuvem também, há um problema de que é uma doutrina feita da nuvem, mas por quê? Eles não podem entender que a nuvem não é a vinda do rapto. Eles não podem entender que Mateus 24, 36 cumpriu já. E se não cumpriu, o irmão Brana pregou e está errado. A Bíblia fala que não passaria aquela geração que visse a figueira brotar, então até a Bíblia estaria errada. Será que esses pregadores não percebem isso? Mateus 24, 36 e mesmo 35 vai mostrando estas coisas para nós. Mas eles não percebem isto. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo naquela nuvem, já faz 60 anos, 70 anos fazem, que isso aconteceu, que Israel tornou uma nação, 70 anos. E como que eles esperam ainda, sendo que uma geração é 40? Nós não estamos pregando porque isso tem que dar certo. Nós estamos pregando porque isso deu certo naquele tempo. Não tem que dar certo para a nossa pregação. Tem que dar certo pela Bíblia. A Bíblia diz, não passará esta geração. Isto é, a geração que viu Israel voltar para a sua terra. Qual foi a geração? 48. Não passaria esta geração. Então, dentro daquela geração, Jesus tinha que vir numa nuvem. Aí ele veio numa nuvem como filho do homem, porque ele desceu à terra. Desta feita ele desceu à terra. No arrebatamento, Cristo não descerá na terra. Aí nós somos ensinados por Paulo, pelo irmão Brana, que nós vamos encontrar com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17, encontrar com ele nos ares. O irmão Brana ensina isso também na sua mensagem. Ouvi, mas agora vejo que nós vamos encontrar ele nos ares. Então, isto é arrebatamento, certo? Mas a vinda que tinha que começar exatamente dentro daquele espaço de tempo de 48 para cá, já aconteceu. Por isso, em 1963, eles falam assim, a doutrina da nuvem, a doutrina da vinda de Jesus, e que eles não creem de jeito nenhum, porque eles estão confundindo a nuvem com o rapto. Eles não podem ver a Escritura cumprindo da forma correta, que a nuvem é a vinda do Filho do Homem, o rapto é Cristo vir buscar sua igreja. Mas eles não percebem isto, e nós não vamos fazê-los crer. Eles, se perguntar para eles, se Jesus não veio, o que você faz com a Bíblia, com Mateus 24, 35 em diante? O que você faz com a Bíblia? Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passou a geração, meu filho. A geração é 40 anos. E a geração era de 48 mais 40. Passou aquela geração. E você dizer a doutrina da nuvem, entende? É falta de crer na Bíblia. Eu quero ver você responder se aconteceu ou não. Se aconteceu todas essas coisas, a vinda do Filho do Homem, está escrito lá em Mateus 24, 36 em diante. É a vinda do Filho do Homem, que é dia e hora que ninguém sabe. Quer dizer, isso aconteceu lá atrás, mas eles não veem isso. E eles são eloquentes, eles fazem a congregação pular e eles têm aquela eloquência para pregar que diz como que isso já aconteceu, como se aconteceu e nós estamos aqui, eu estou aqui, como se eles fossem eleitos. Quero que a pessoa pense que o arrebatamento não deu ainda porque eu não subi. Talvez você pense assim,
Arrebatamento não deu ainda porque você não subiu. Não deu porque não é hora de dar. Esta é a verdade. Agora, a vinda, como eles confundem, diz, como ele já veio se nós estamos aqui? É a vinda do Filho do Homem. Eles não podem ver estas coisas tão simples que foi pregado pelo profeta. Mas se eles não conseguem ver o último membro eleito, Paulo foi o primeiro, Brana é o último membro eleito. Eu vou ler aqui para vocês outra vez, repetindo algumas mensagens para que você possa entender. É o último membro eleito, quarto selo 97. Na antiga tradução é 60. Aí o irmão Brana fala assim, como o doutor lhe veio? Eu creio que continua na reunião ou em algum lugar, não o vejo por dias, creio que não o tenho visto. Aí um irmão diz, ele está aqui. Ele está aqui. Bem, outro dia ele me enviou este folheto sobre o que Irineu disse. Bem, eu tomei Irineu por longo tempo, por ser o anjo da era que ele foi. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, se parasse aí, último membro entrado na última era, ficaria esperando. Último eleito entrado na última era. Deixa eu terminar de ler. A coisa seria revelada naquele tempo. Quando o último eleito entra, que a coisa é revelada. Quando é que foi revelado? Não foi no tempo de William Branham, não foi no tempo do sétimo anjo? O último eleito, o último membro eleito. Porque foi ali que a coisa foi revelada, está escrito aqui, ó. Você quer ver como completa? E é ter revelação das coisas, gente. Não é ler a mensagem, a Bíblia como um jornal. Quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada naquele tempo. E aqui está. Exatamente correto. Vem, nós estamos no dia. Então, irmão Branham estava clareando para nós que nos dias do último eleito eram os dias do último mensageiro. Porque o último eleito é que revelaria a palavra. A palavra não foi revelada no tempo de Lutero, Wesley, Pentecostais. A palavra foi revelada quando Branham, o último membro eleito, entrou. Quando ele entrou, então a coisa foi revelada naquele tempo. Isso daqui está claro. O irmão Branham dizia, aqui está exatamente correto. Nós estamos no dia. Era no dia do irmão Branham que a coisa foi revelada. É no dia do irmão Branham que o último membro eleito tinha entrado. Aí você pergunta, mas por que vocês pregam ainda? Tem gente para entrar agora, sim. Mas eles entram por causa do último eleito. Eles estão entrando porque o último eleito entrou com uma mensagem diferente de todos os demais. Quando o irmão Branham veio com a mensagem de Elias, ele estava restaurando o que havia perdido nas eras. Mas quando o irmão Branham veio com a mensagem de sétimo anjo, ele não veio restaurando, ele veio revelando o que eram mistérios nas 7 eras. É muito diferente. Então as pessoas tropeçam porque não vê o ministério do irmão Branham como Elias, restaurando para nós, e depois ele vem e revela. Aí, quando ele está restaurando, ele está cumprindo Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele cumpriu essa parte, já restaurou. Agora, ele tem que revelar, para revelar, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10:7.
Então, nesse dia do irmão Brana, era o dia da entrada do último eleito, que era ele, para revelar as coisas que eram mistérios durante as 7 eras. E você pode ver, não só durante as 7 eras, mas desde o princípio. Mas como ele veio com este ministério para nós, os gentios, ele veio como o último eleito. O último eleito, o último membro eleito é um gentio. A igreja é gentia. E um gentio levaria seu nome. E aí seria seu novo nome. Ele não podia falar. Um gentio levaria seu novo nome, que aí ele já estava revelando. E Deus disse para ele, não diga a ninguém. Pregadores, o que nós precisamos é só trazer em coesão os parágrafos, a revelação. O último já entrou. Eu entrei por causa do último. Irmão Brana, que representa todos nós. Irmão Brana não falou daquela visão além da cortina do templo? Ele estava representando todos nós já nos Estados Unidos. Ele me representava, ele te representava ali nos Estados Unidos. Porque ele teve uma visão não só dos crentes passado, mas dos crentes da sua era e daqueles que viriam. Porque eu não creio que eu fiquei fora do olhar dele naquela visão. Porque ele viu, não até a tempo, mas ele viu além da cortina do tempo. Além daquilo que se diz mês, dia, mês, hora, ano, ele viu além de tudo isso. E nós estávamos inclusos neste último. Por isso ele veio e revelou todas estas coisas. Pois quando nós pregamos sobre novo nome, e nós dissemos, irmão Brana não disse, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Eu não quero dizer para vocês que irmão Brana não revelou. Irmão Brana só não disse a ninguém. Que quando você diz a uma pessoa, aquela pessoa conta para outra. Irmão Brana não contou para ninguém. Nem para a esposa, nem para os filhos, nem para os ministros perto dele. Ele contou a primeira e a segunda puxada. Mas a terceira que Deus disse para ele, não diga a ninguém, ele não contou. Mas eu quero sempre dizer para vocês, eu digo que ele não contou para ninguém, mas ele pregou. Deus disse para ele não falar para ninguém, mas você vai na mensagem hoje, você encontra. Não diga a ninguém, a terceira puxada. Aí um dia ele prega e deixa escapar. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262. Pronto. Ele não disse para ninguém, mas ele pregou. Não sou eu que estou abrindo essas coisas. Isso aí já foi aberto pelo profeta, pois nos dias dele é que tinha que revelar todos os mistérios. Os 7 trovões, vocês não sabiam, eu não sabia o que eram os 7 trovões. Mas foi eu que revelei os 7 trovões? Eu não entendo de trovão nenhum, nem de relâmpago. O que é que nós vimos? Quem foi que revelou os trovões? O William Branham, Laodiceia 38. Ele mostrou claramente o que são os trovões, irmão Branham. Eles são as revelações contidas nos 7 selos. Já não foi pregado? Foi, mas não foi dito para ninguém. Mas foi pregado. Foi colocado na mensagem. Mas ninguém nunca viu aquilo. Então, são coisas que só no nosso tempo seriam mostradas para nós. Mas não é questão de nós sermos alguém para poder revelar alguma coisa. Nós estamos aqui, eu e qualquer outro pastor, nós estamos aqui para comer o que o 7º anjo revelou e dar ao povo. Mas comer, não é lambiscar, não. Você não dá o novo nome, você lambiscou. Você não dá a vinda de Cristo,
Você só passou a língua, lambiscar, né? Lambiscou a mensagem, a revelação. Você não comeu o livrinho. Os pregadores não comeram o livrinho, por isso eles não podem pregar sobre a nuvem. Aí eles combatem e falam que é uma doutrina da nuvem. Filho, não é doutrina da nuvem, é o cumprimento da Bíblia, é o cumprimento de Atos 1, 8 em diante. É o cumprimento de 1 aos Tessalonicenses 4,16. Não é invenção nossa, é o cumprimento de Apocalipse 10:1, o anjo forte que desce do céu. E esse anjo forte é Cristo, e Cristo estava no meio de 7 anjos. Primeiro Paulo, último Brana. Porque no tempo do irmão Brana, aquele anjo pegou ele e levou para dentro da pirâmide. Para completar, era o último e único anjo em vida aqui na terra. Era o William Branham. Os demais tudo tinha partido. Só faltava ele, porque o 7º selo está exatamente com o 7º anjo. Porque o 7º é fim. E Cristo não pode vir senão no 7º. Por isso ele tinha que vir nos dias da voz do 7º anjo. Aí o anjo do irmão Branham passou ali no monte, tomou o irmão Branham e levou para dentro da pirâmide de anjos, para completar aquela pirâmide, para depois descer, e tudo isso foi pregado pelo irmão Branham. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e tomando forma? O irmão Branham pregou, mas as pessoas não viram. Nós só estamos comendo o livrinho e profetizando outra vez a mesma coisa que o William Branham profetizou, e aquilo que Deus disse para ele, não diga a ninguém, nós estamos falando nesse dia, porque está dentro da mensagem. Ele não podia dizer, mas ele pregou, e nós estamos aqui lendo para o povo o que ele pregou naquele dia, de uma forma encoberta. Está tudo revelado. Eu não tenho que revelar nada. Até qualquer colocação nossa, de qualquer pastor, de qualquer obreiro, deve ser isto. Você nunca vai mostrar que João revelou alguma coisa, qualquer pastor revelou alguma coisa. Não. O revelador na Bíblia, aquele que era prometido para revelar, é o 7º anjo. Então você não pode misturar um com o outro, mas você tem que ver estes ofícios. Sem profeta você não fica sabendo da verdade para o seu dia. E a verdade para os dias do irmão Branham era o profeta irmão Branham, que deu aquela verdade. Agora só que já passou aquele tempo, já passou 2 gerações. Passou a geração de 48 e está passando a outra geração agora também. Você pensa bem, vai passando outra geração e as pessoas não sabem da geração passada, de 1948, eles não sabem. E Jesus disse, não passará esta geração. Tenho mais um parágrafo aqui, 105 do 1º selo. É o próprio eleito de todas as eras. É quando fala em noiva, você tem que saber que tem uma ligação de todas as eras, esta noiva. A do último dia, sem ela, as outras não são aperfeiçoadas. Isso é claro, Hebreus 11, 39 e 40. Sem nós, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Quando Cristo morreu e ressuscitou, aperfeiçoou os do Velho Testamento, que eles até ressuscitaram. Sem o tempo do irmão Branham, não podia ser aperfeiçoado também. Porque no tempo do irmão Branham, que veio alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus.
Se você ler a mensagem o arrebatamento ou o rapto, você vai ver que o irmão Branham diz assim: essas três coisas acontecem primeiro. Você não pode colocar, aconteceu uma, o alarido, mas não aconteceu a voz de arcanjo. O irmão Branham diz que elas acontecem primeiro. Alarido da mensagem, é uma mensagem que sai. Voz de arcanjo é a voz da ressurreição. Não há ressurreição sem a mensagem do profeta completa. Não há. Por isso, naquele dia, nós já tivemos a ressurreição. Quando você lê na mensagem do profeta o que aconteceu, as pedras revolveram, como foi no tempo de Jesus, quando Jesus morreu, aconteceu a mesma coisa. No tempo do irmão Branham, aconteceu sem o irmão Branham morrer, para mostrar para nós o que era aquilo naqueles dias que estava acontecendo. Aquelas pedras pontiagudas que eles levavam para casa e servia para contrapeso na balança. E aquilo mostrava a unidade de Deus. O irmão Branham provou isso para nós. Naquele dia, o grande estrondo que deu. E isso foi em 64, depois dos selos revelados. Em 64 já houve grandes explosões. Quantas vezes nós ficamos esperando que isso aconteça, aí precisaria do sétimo anjo estar aqui outra vez para fazer algo, quando a Bíblia mostra que isso aconteceu lá. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. 4,17 mostra arrebatamento. 4,16 mostra que Deus está descendo com uma mensagem. Ou se os pregadores pudessem olhar na Bíblia e ver como o irmão Branham usou esta Bíblia para pregar para nós, para não apenas emocionar o povo, fazer o povo pular, gritar, bater palmas, porque o povo acha que isso é uma grande coisa, eles até atrapalham o pregador. Aonde não tem emoção, eles põem emoção. É incrível esse povo. E o pregador não pode cortar aquilo. Mas é uma desordem no próprio culto, que o povo bate palma tanto que o pregador tem que parar mesmo. Ele não pode pregar. Isso é, de minuto em minuto, a coisa tem acontecido. Mas o que pensam? Isso é Deus. Só pode, mas eles fazem ser Deus. Pela eloquência, pelas palmas. Mas Deus não está nisso, filho. Deus não está no vento, Deus não está no fogo. Deus está no ar calmo que entrou naquela caverna. Deus está na hora que o Espírito Santo entra e opera em nós calmamente. Não é pular, gritar. Daqui a pouco nós também vamos começar, para fazer a coisa estar viva, vamos bater palma, vamos pular. Tem uma hora de bater palma. Agora, do jeito que eu tenho visto e ouvido, meu Deus do céu, o pregador não tem nem jeito de pregar. E as pessoas pensam, isso é de Deus. É a desordem que existem ao ouvir um pregador. Isso ovaciona o pregador, não Jesus Cristo. Ovaciona o pregador e atrapalha a operação da palavra. Aí a palavra não entra porque eles acham que a palavra que eles têm é o importante. Eles pulam e eles gritam e eles batem palma e eles fazem o pregador parar porque batem palma continuamente. O pregador não está errado, mas parar e consertar esse povo, como é que vai fazer? Como que os pentecostais vão parar e consertar essas mulheres pregadoras? Então eles deixam a coisa correr, frouxo. Então o que nós precisamos é de segurança. A mensagem dos selos é revelação, é segurança, é edificar a sua casa na rocha. Pode bater os vendavais. Muitas vezes eles chamam a doutrina, aquilo que nós pregamos, de vento. Aí isso é a doutrina, dos vendavais de doutrina.
Eles não percebem que o vendaval de doutrina está exatamente naquilo que não tem fundamento, nos selos. Você diz, mas isso aqui foi o fundamento de todas as eras, mas não é dos selos mais. Você tem um fundamento que irmão Branham restaurou, mas quando ele revelou e trouxe uma mensagem, que dali para cá, ele é o profeta. É isso aqui para mim encerrar. Jesus era o profeta, dali para cá, apóstolos. E todos os pregadores tinham que pregar aquilo que Jesus pregou, que Paulo pregou, não podia ser diferente. Nós tivemos isso, 7 eras da igreja, e eles falharam nisto. Na terceira era, eles derrubaram a doutrina da deidade, e depois vieram derrubando mais ainda, até que a semente, a palavra, foi plantada, foi semeada, brotou com Lutero. Com Wesley cresceu, floresceu com os pentecostais, mas Elias veio e já restaurou aquilo que não tinha. Eles perderam durante as eras. Tinha no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de Jesus, mas não tinham mais depois de Columba. Depois eles não tinham aqui na frente. Eles tinham perdido. Aí vem o profeta Elias e restaura. Aí restaurou, colocou as coisas em ordem, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocou a mulher no seu lugar, não sendo uma ministra, mas simplesmente uma senhora abençoada no seu posto de dever, assim como foi Sara. Se vocês são santas, de São Pedro, aprenda com Sara. E o que Sara era? Sara não era profetisa. Profetisa era exatamente Miriam. E o que aconteceu com ela? Ficou leprosa, porque sempre as pessoas que trazem profecia, elas são da língua dobre, elas falam o que vem na língua. E foi o que Miriam falou de Moisés e ficou leprosa. Falou do próprio irmão e ficou leprosa, por não entender a posição. Hoje as pessoas se destroem, porque não sabem colocar Jesus Cristo como o nome e Branham como novo nome. Branham não é o nome, é novo nome. É o novo nome que dá fé de rápido. Por isso o irmão Branham diz, com o que temos, não podemos subir. Primeiro selo 75. O que temos? Fé em Jesus Cristo. Não podemos subir, só que ele não podia falar. Mas deixou claro ali. Não podemos fazer este rapto. Como que não pode? Eu tenho fé em Jesus Cristo. Porque agora tem um profeta revelando selos que no tempo de Jesus não teve, no tempo de Paulo não teve, no tempo de Pedro não teve, agora no tempo do 7º anjo tem a mensagem, porque ele é o último membro eleito. Ele trouxe o que os outros não podiam trazer. De todas as eras da igreja. Aí veio o irmão Branham com uma mensagem nova dos selos. Se não tem a fé dos trovões, não tem rapto. Primeiro selo 75. Fala contra o próprio irmão Branham, esse povo que diz crer no irmão Branham. Os pregadores, e o povo não examina para ver que o pregador está errado. Agora o irmão Branham veio e pregou. O que precisa? Precisam pregadores depois do irmão Branham para prosseguir com esse ministério dos selos. Da nuvem, que você acha que foi formada uma doutrina louca, você acha, ensina os seus membros, mas para você pregar agora, a mensagem de William Branham é a mensagem que veio depois da primeira e segunda, é a terceira etapa que ele diz, não diga a ninguém, mas ele pregou, então isso daí está na palavra, foi descoberto, a mensagem chegou a tempo, podemos ver estas coisas, tudo tem acontecido, então eu tenho que olhar para aquilo e pregar aquilo, pregar o que Branham revelou. O último eleito entrou, as coisas seriam reveladas quando o último eleito entrasse. Foi ou não foi? Foi revelado. Então, se foi revelado, o último eleito entrou. Ou não foi revelado? Mas para eles não foi revelado. Por isso, mesmo sem crer na ressurreição isolada, eles, no subconsciente, diz, precisamos de alguém.
no subconsciente. Precisamos dele. Porque quem revela é o profeta. Não somos nós. Quando a Bíblia diz profetize outra vez, é porque nós vamos repetir tudo que Brana pregou e o que ele não pôde pregar. Claramente para as pessoas. Porque ele pregou tudo para todo mundo. Mas tinha coisa que ele pregou e ficou em mistério, dentro da própria mensagem, que Deus disse para ele, não diga a ninguém. São exatamente esses mistérios da terceira puxada, da vinda do Senhor, do sétimo selo, da nuvem. Eles não conseguem ver isto. E essa é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás, como um intercessor, até que o último entre na última era. Então, isto é, quando o último entrar na última era, estas revelações de tudo o que isto tem sido, irrompem sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. Tinha que primeiro vir esse último entra na última era. Aí quando o último entra, William Branham, o último, foi a ele que Deus deu toda a revelação. Aí então estas revelações de tudo que tem sido, irrompem, vêm sobre nós, sobre as pessoas, e elas veem o que aconteceu. O problema é que a revelação vem e as pessoas não veem o que aconteceu. Irmão Branham diz que vê. Agora quem é que vê? A noiva. Esta noiva tão pequena, essa é a noiva simples, que ela sabe o que fazer com a palavra do dia. A outra não sabe, porque ela tem o assim diz o Senhor. Isso daqui é assim diz o Senhor. O último eleito entrou na última era, então essas revelações do que tudo tem sido, irrompem sobre as pessoas. Isso é revelação. Por que você não toma a mesma palavra e vê que este último eleito, membro eleito, foi irmão Branham? Todos nós que entramos aqui, nós entramos porque pertencemos ao último eleito. Todos nós que entramos aqui no fim, pertencemos ao último eleito. Agora, se você não entende a revelação dos 7 selos e que o último eleito foi irmão Branham, e você não recebe esta revelação da nuvem, Cristo vindo numa nuvem em 1963, você não recebe esta revelação do selo, do 7º selo, do novo nome, isso prova que você está fora. Não é eu que tenho que te colocar fora, não. Isto prova que você está fora, porque só entram aqueles que estão ligados ao último. Paulo tem os seus, Branham tem os seus. Agora você diz, mas eu creio na mensagem de Branham. Você crê até na segunda etapa. A terceira etapa que é a mensagem de Branham. Até a segunda etapa não é a mensagem dele. Ele diz que não é. Temos aí na mensagem o rapto, ouvimos agora vejo, ele dizendo que não era o ministério dele. 201, ouvimos agora vejo. A mensagem do rapto, parece que é 90, 99, por aí. Ele mostra claramente que a mensagem dele não é a primeira e segunda etapa. Era exatamente a terceira etapa que o povo está rejeitando, da nuvem, dos selos, dos trovões, do novo nome. E se eles não fazem parte deste último, eles não são eleitos. Eleito é o último aqui, o primeiro Paulo, o último Branham. E é isso que nós temos aprendido com o irmão Branham. Tem 2 profetas e 5 mensageiros, 5 pães, 2 peixinhos. O peixe aponta para a revelação. E aí estão os 2 que apontam para a revelação, Paulo e Branham. Agora, se você não pode ver esta revelação dos selos, da nuvem, está provando que você não faz parte do último membro eleito. Quem fez parte do ministério de Paulo
creu no que Paulo pregou, viveu o que Paulo viveu. E agora, quem faz parte do ministério de Brana, me perdoe, não primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa que vocês estão fazendo aí, como os pentecostais, pulando, gritando, gesticulando, como os pentecostais. Isso é primeira e segunda etapa. Mas a mensagem da terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Você não pode sair dessa daí. Essa é a verdade. Os ungidos 262. Como que você vai deixar de crer? Para você deixar de crer na nuvem, a doutrina da nuvem. Eu não vou nem falar o que você fala. A doutrina da nuvem. Para você não crer nessa doutrina dos selos revelados, a doutrina do novo nome, Brana, quer dizer perfeito, perfeição. Quando é que vocês já ensinaram isso ao seu povo? Nunca tiveram coragem de ensinar? Está na mensagem ou não está? Está. 28, 29, uma carta ao irmão Liveio. Por que você não vê isso? Um gentio levaria seu nome. Olha, eu estou só repetindo coisas. Eu tenho que repetir, as pessoas não estão entendendo ainda. Como que eu vou pregar outra coisa se você não está entendendo nem isso aqui ainda? Para que pregar outra coisa? Vocês deveriam entender. Agora vocês que já entendem, graças a Deus, daí nós estamos comendo há muito tempo, estamos alimentando há muito tempo. Essa mensagem então vai alcançar outras pessoas. Algum eleito vai ouvir, algum eleito que faz parte do último eleito. O último eleito foi Brana, sua revelação, seu 7º selo encarnado. Aqui, Deus encarna em William Brana. A vinda do Senhor estava em carne em William Brana e eles nunca viram. Por isso ali estava um novo nome, por isso está o Alfa Jesus, Ômega Brana. Por quê? Porque aquele que é alfa estava no último. Só que ele está operando uma outra carne. Lá ele parecia um judeu mesmo sem ser judeu, o alfa. Mas aqui não. Aqui ele parece gentil. Por quê? Porque o profeta é gentil. Deus parece gentil. Deus falou em inglês. O profeta diz que Deus falou em inglês. Lá atrás não. Lá atrás ele falou em aramaico e hebraico, mas aqui nos Estados Unidos Deus falou em inglês. Aí depois deixou uma língua que o irmão Brana não entendeu. Aí Deus falando em português. É hora de Deus trabalhar conosco. E o povo que Deus está trabalhando aqui está criticando. A crítica que hoje se recebe não vem dos Estados Unidos. Não. Eles já passaram, já morreram, gente. A era de Lutero já morreu, a de Wesley, pentecostais, primeira e segunda etapa do irmão Brana já morreu. A terceira puxada é a única que ficou viva, porque Deus sempre esconde no terceiro compartimento, na terceira puxada, e ele está escondido exatamente nesse lugar que você, como um pastor inteligente, não está vendo. Por quê? Você acha que tem que ser esse grande grupo de inteligentes que você tem. E esses pregadores que ficam ao seu lado, sempre mostrando inteligência, capaz de fazer alguma coisa, sem revelação. Então, se vocês pudessem crer na mensagem do profeta, veria isso. Primeiro Deus tem um profeta, aí depois vem o quíntuplo. Tem um profeta primeiro, tem Paulo, aí vem o quíntuplo, para poder sustentar aquela mensagem. Aí Paulo morreu. O quíntuplo já não estava em cena mais. Aí a igreja caiu no ano 300. Aí Deus levanta outra vez um profeta, Brana. Aí tem quíntuplo outra vez. Deus tem um profeta na terra, William Brana. O quíntuplo estava aí operando. E veio o quíntuplo pregando a mensagem do irmão Brana. A irmão Brana parte. O quíntuplo, o profeta do quíntuplo parte. Aí fica o quíntuplo imperfeito, incompleto. E aí eles começam a dar toda a doutrina que o irmão Brana vai ressuscitar, e isso e aquilo. Não tem nada que enquadra mais, porque sem profeta o povo se corrompe. Aí Deus tem que levantar outra vez
a sua própria palavra. Apocalipse 10, 8 a 11, ele levanta para quê? Para mostrar, completou, a igreja, diz o irmão Brando, a igreja tem o assim, diz o Senhor, Pérgamo 56 a 58, a igreja tem o assim, diz o Senhor. O que a igreja tem? Ela tem um profeta, cadê? Ela tem o assim, diz o Senhor, porque ela fala o que o assim, diz o Senhor, falou. E eles não têm coragem de pregar. Agora, esta igreja, primeiro começa com a mensagem de um só homem, sempre foi, depois passa para o quíntuplo. Era um profeta, depois o quíntuplo. É irmão Brana, depois o quíntuplo. É um só homem, João, depois vem o quíntuplo. Cadê o quíntuplo? Da terceira puxada, que crê na revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Por isso eu te apresento, o último membro eleito já entrou, faz parte dele. Entra também na revelação dos selos, dos trovões, da nuvem, que eles estão falando mal dela, que eles não sabem nada dela. Eles falam mal da vinda, porque eles não viram a vinda. Eles não podem pregar a vinda. Mas o irmão Brana deu graças a Deus. Graças a Deus. Ele diz, porque podemos ver sua vinda. Ao nascer do sol, podemos ver sua vinda. Não é ver sua vinda que vai vir, não. Podemos ver sua vinda. Foi o que o irmão Brana pregou no seu dia. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder ver sua vinda. E agora ver o ministério do seu profeta cumprido. Ver também que perdemos um profeta, perdemos um quíntuplo perfeito. Ficamos apenas com 4 ministérios. Que o apóstolo, o missionário, sai levando a mensagem, mas já não está completa mais. Aí o Senhor levanta João e completa, é a sua mensagem. Te dou graças por esta mensagem, pela mensagem de João. Te dou graças porque ela, a noiva, mensagem da hora, é profeta. Tem assim, diz o Senhor, ela pode posicionar os selos, trovões, novo nome, 7º anjo, Elias, restauração. Ela pode agora posicionar, porque isto está nela. Ela tem o assim, diz o Senhor. Isto é o ministério profético hoje. Onde está essa noiva? Oh, se você não encontrou ainda, vai procurando. Você vai encontrar. Onde está essa noiva? Ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem o que você não sabe. Ela tem o que você não tem. Ela tem o que completa o quíntuplo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O bom lavrador plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou. Ergueu muralhas, concebe de espinhos com muito carinho e dela cuidou. E fez vir o sol e mandou a chuva e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. E mais farei eu com a minha vinha que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu, por causa de um povo
foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada a uns lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruí.